destacar com vocês o nosso objetivo de hoje, que é basicamente o de discutir as atividades propostas nas 7 unidades da disciplina e, com isso, procurar esclarecer as dúvidas que, porventura, surgirem com vocês. Eu só gostaria de confirmar com vocês se o horário que nós tínhamos previsto para essa disciplina era às 19 horas ou às 19h30. Eu estou observando que são poucos os alunos presentes na sala ainda. Vocês poderiam me esclarecer, por favor? Vocês foram informados se a webconferência aconteceria às 19 ou às 19h30? Então vamos dar início à nossa conversa. Ok, no AVA, então, conforme me diz o Wellington aqui, constam 2 horários distintos, 19 e 19h30. Bom, de qualquer forma, essa webconferência, como foi informado a vocês, ela ficará disponível na plataforma, né? E poderá ser acessada em qualquer momento. Vocês poderão acessar e rever a webconferência, inclusive vão poder ver as questões que forem apresentadas e discutidas aqui durante a nossa conversa. Eu gostaria só de solicitar um apoio do suporte, porque eu estou com um pouco de dificuldade aqui no compartilhamento da tela, porque eu gostaria de compartilhar com os alunos a tela da disciplina de Teoria Literária 1, de modo que eu possa ir mostrando quais as atividades que eu vou comentar com os alunos. Eu não sei se vocês teriam condições de me ajudar em relação a isso. Se for possível, eu agradeço. Eu, na verdade, não sei como fazer isso. Tá? Na janela de apresentação aqui eu tenho compartilhamento de tela, mas eu não sei como fazer o compartilhamento da tela com os alunos. Vocês poderiam me ajudar em relação a isso? Porque aí o que eu vou fazer, eu vou abrir aqui na minha tela, no meu computador, e vou comentar as atividades, conforme elas aparecem, desde a unidade 1 até a unidade 7. Ok? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, se vocês tiverem alguma questão que vocês gostariam de esclarecer, vocês podem, por favor, deixar aqui, né, no bate-papo, que eu vou atualizando o bate-papo, né, e vou verificando quais as questões que vocês estão apresentando. Enquanto isso, então, eu aguardo para que o suporte me apoie no compartilhamento da tela, né, na qual eu tenho a disciplina de teoria literária expressa aqui. Ok? Quem estiver conectado, né, e puder também acessar as questões, eu não sei se isso é possível no computador de vocês, né, mas eu não vou ter condições de mostrar aqui nesse momento, por alguma razão, talvez eu não esteja sabendo fazer isso de fato. Mas, né, eu vou abrir na minha tela, vocês acompanham a minha fala. Vocês estão conseguindo me ouvir?
Gostaria só que vocês confirmassem se estão conseguindo me ouvir. Sim? Ok? Vocês estão me ouvindo agora, porque nesse momento o que eu fiz foi abrir para mim, no meu computador, a tela da disciplina de teoria literária. Enquanto eu estou fazendo isso, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu posso fazer isso tranquilamente? Vejam só, confirmem para mim. Ok? A Meire está confirmando aqui que consegue me ouvir. Nesse momento eu estou com a tela da webconferência, né? E agora eu estou na tela da disciplina. Estou abrindo aqui a unidade 1. Vocês devem observar ali, né? Todos estão lembrados? A Maria de Fátima está me dizendo que o som está muito ruim. Eu estou falando muito baixo? Gostariam que eu falasse mais alto? Na verdade, o corte tem a ver com a transmissão. Isso já aconteceu numa webconferência da disciplina de História, Arte e Cultura, e nós não, infelizmente, não conseguimos resolver isso, porque foi uma questão de transmissão mesmo. Eu vou procurar falar devagar, né, para que vocês possam me acompanhar. A primeira questão que eu vou abordar é a atividade da unidade 1, que, no meu entender, era a atividade mais simples. O objetivo dessa atividade era a leitura do texto que está no final da unidade 1 do livro da disciplina, que é o texto intitulado A Literatura contra o Efêmero, de Humberto Eco. Nessa atividade, vocês deveriam ler o texto, né, e realizar o resumo, de modo que ficasse claro para todos qual é a função mais importante atribuída pelo Humberto Eco à literatura. O texto todo, né, como vocês devem ter percebido, é uma discussão sobre as funções da literatura, que é um dos temas da unidade 1 dessa disciplina. E aí, na discussão das funções, ele vai fazer, de uma forma bastante interessante, uma relação com obras importantes da literatura universal. E, em vários momentos desse texto, ele discute quais as funções da literatura, uma vez que nós não poderíamos considerar que a literatura é uma atividade utilitária. Então a discussão vai nesse sentido. E ao fazer o resumo desse texto, vocês deveriam então compreender e deixar claro no resumo esse aspecto central do texto, que é justamente quais as funções da literatura, e dentro das discussões das funções da literatura, Humberto Eco destaca uma delas em particular. Vocês talvez tenham observado que no fórum de dúvidas, o professor Pablo postou um roteiro muito interessante sobre como fazer um resumo. Aquele roteirinho é um roteiro que estrutura, né, escrita de um resumo, e ele vai servir para que vocês realizem essa atividade dessa unidade, mas também é um roteirinho que vai servir para que vocês utilizem em outras disciplinas, na leitura de outros textos, que eventualmente vocês tenham que resumir aí em outras disciplinas do curso de letras. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão me ouvindo? Ok? Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar a webconferência? Muito bem.
Ok, né? Muito bem. Na unidade 2, há uma atividade que causou várias dúvidas pelo que eu pude acompanhar. Né? A unidade 2 pede que vocês selecionem do conjunto de textos que vocês têm à disposição de vocês, tanto via internet quanto na biblioteca, né? A biblioteca a qual vocês têm acesso. Essa atividade pede que você selecione um artigo no qual se exercite a crítica literária. E aí, vocês deverão, após a leitura desse artigo selecionado, vocês deverão discutir, né, e explicar como funciona a atividade de crítica literária e como se apresenta a opinião do crítico neste texto que vocês selecionaram. Então vejam que o objetivo dessa atividade é que vocês consigam entender de forma aprofundada o que é a crítica literária como um exercício discursivo. Né? Então, isso é importante porque a escolha de um texto de crítica literária, como está proposto ali, já é um exercício importantíssimo para qualquer estudante da área de letras. Os tutores devem ter orientado vocês, né, que a busca por textos de crítica literária também deve ser uma busca criteriosa, porque vocês não devem procurar textos em qualquer lugar. Mesmo quando vocês procuram textos na internet para estudar algum assunto, como é o caso aqui, né, que nós sugerimos que vocês procurassem texto de crítica literária, é muito importante que vocês já vão estabelecendo alguns procedimentos para conseguirem encontrar textos que tenham qualidade. Foi sugerido, né, aos tutores e eu posso sugerir também a vocês, né, que vocês sempre priorizem textos que sejam publicados em periódicos, né, acadêmicos. Ou seja, se vocês entrarem nas páginas dos cursos de letras, das pós-graduações em letras, vocês vão encontrar revistas acadêmicas produzidas dentro desses cursos, cujos conteúdos são conteúdos de qualidade. E aí vocês vão selecionar o assunto da literatura, né, e vão procurar abordar ali o aspecto que interessa. No nosso caso aqui, vocês vão procurar textos sobre literatura, sobre determinadas obras literárias. É óbvio que para essa atividade vocês também podem, né, se tiverem acesso, né, utilizar artigos publicados em revistas especializadas em literatura, ou mesmo em jornais, cujos cadernos podem trazer a temática da literatura num tratamento crítico. Então, esse primeiro passo aqui para essa atividade, que é o de selecionar um artigo, né, é importante que vocês não selecionem artigos de baixa qualidade. E aí vocês podem perguntar, né, mas como vocês saberão que o artigo que vocês escolheram está adequado? Claro que vocês podem perguntar para os seus tutores se o artigo que vocês escolheram é adequado, podem enviar para o fórum, podem perguntar para mim também, né, se tiverem alguma dúvida. Mas o mais interessante é que vocês observem que esses artigos eles precisam ter autoria, é preciso que haja a assinatura de um autor responsável. É interessante que vocês observem se esse artigo foi publicado numa revista acadêmica, de preferência, se foi publicado num jornal, se foi publicado numa coluna literária, né? Vocês vão ter que fazer uma referência desse artigo, para dizer, afinal de contas, de onde ele veio e quem escreveu o artigo. Né? Isso é um aspecto importante para destacar nessa atividade. E aí, feita a escolha do artigo, vocês vão ler esse artigo de forma aprofundada e vão fazer considerações em relação ao modo como o discurso do crítico literário aparece nesse texto. Vocês viram que na unidade 2 há uma discussão sobre a função da teoria literária e da crítica literária. De forma bem resumida, nós poderíamos dizer que a teoria literária busca recursos
para interpretar a obra literária. E a crítica literária, ela apresenta um julgamento de valor que vai considerar as características e as interpretações produzidas no campo da teoria literária. Então, aqui, na verdade, nós estamos tentando discutir com vocês essas duas formas discursivas que estão muito presentes no estudo da literatura, né? Ou seja, a produção do discurso teórico, crítico, e a produção de um discurso crítico valorativo, né? Ou seja, aquele discurso que vai dizer quais são as características da obra que a tornam, vamos dizer assim, valorosa num sentido artístico literário. Essa discussão ainda é uma discussão bem preliminar, vocês estão no primeiro ano, então vocês estão começando a entrar nesse universo, né, dos discursos teórico e crítico sobre a literatura. Por isso que é muito importante que vocês escolham artigos de qualidade, né, para fazer a leitura e já começar a se familiarizar com esse universo de um discurso crítico sobre a literatura. Eu pergunto, então, se vocês estão me acompanhando, se está tudo bem, se estão conseguindo me ouvir. Tem alguma dúvida em relação à unidade 1 ou à unidade 2 que vocês gostariam de comentar? Por favor, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento. Eu aguardo um minutinho para que vocês possam fazer suas perguntas se as tiverem. A Josiane aqui está mencionando que o som está cortando. Natália, eu acredito que o pessoal do suporte está nos acompanhando e o que eles conseguem fazer aqui, né, eles resolvem para a gente aqui. Mas, infelizmente, eu não tenho como voltar. Na verdade, Meire, eu tinha dado um minutinho de pausa para que vocês pudessem fazer questões, se vocês tivessem questões sobre a unidade 1 e a unidade 2. Né? Então, o silêncio, na verdade, é porque eu tinha parado de falar mesmo. Né? Ok? Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma questão em relação à unidade 1 ou à unidade 2? Tranquilo? Ok. A webconferência vai ficar disponível na plataforma. Nós temos adotado essa prática para possibilitar que vocês possam reassistir, mas que também aqueles que não puderam agora estar presentes pudessem assistir depois também. O pessoal do suporte no estúdio está acompanhando, né? Eu não tenho certeza aqui, não é, se vocês vão conseguir acompanhar toda a web, né? Mas eu espero que sim. O suporte está aqui dando uma dica, né? Para quem estiver com problema, por favor, verificar a recepção com a internet. A minha recepção com vocês aí está tudo bem? Ok? Muito bem. Então vamos continuar, né? Então, na unidade 3, vocês têm uma atividade, né? A exemplo do que acontece nas unidades anteriores. Eu estou abrindo aqui para a gente... perdão, nós vamos voltar para a unidade 2, porque eu comentei a tarefa da leitura e do comentário sobre o artigo de crítica literária. Mas há uma atividade 3,
que está na unidade 2, né, que é a atividade na qual vocês devem ler o conto de escola de Machado de Assis. Né? Esse conto está no final da unidade 2 do livro da disciplina, né? E vocês aí, então, após a leitura desse texto, devem especificar como o conflito central do conto se estabelece. Vejam que, neste caso da atividade 3, que está na unidade 2, a leitura do conto é o primeiro passo. Observem que, de fato, essa disciplina prevê uma carga de leitura bastante intensa. O conto de escola do Machado de Assis é um conto no qual a sala de aula é o cenário. Tudo o que acontece nesse conto se dá no espaço de uma sala de aula e nós temos ali, principalmente, 3 personagens envolvidas. A pergunta dessa atividade está concentrada, né, na identificação das personagens envolvidas no conflito e na explicação sobre qual é o conflito central vivido pelos personagens ali durante a narrativa. Eu gostaria só de destacar com vocês que nesse conto em particular nós temos uma situação de ensino que deve ser considerada por vocês, de modo, que vocês observem, né, a metodologia e o funcionamento, né, do processo de aprendizagem ali, naquela circunstância do conto do Machado de Assis. É importante destacar que Machado de Assis é um autor do século XIX e aquela sala de aula que ele apresenta nesse conto é uma sala de aula, obviamente, do século XIX, num período em que as relações de aprendizagem e ensino, né, se davam de modo muito ortodoxo, muito tradicional. Então, a pergunta aí, né, ela exige uma leitura atenta do conto e uma verificação de quais são as personagens mais importantes, né, e como elas estão envolvidas no conflito que se instaura nesse espaço de sala de aula. Sobre essa questão, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de explorar mais algum aspecto relacionado à leitura desse conto? O conto, como eu disse, ele está no livro da disciplina, no final da unidade 2. E ele é o tema, então, dessa segunda atividade que vocês devem desenvolver. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ok? Muito bem. A Ludmile me pergunta aqui se na prova serão apresentados todos os textos. Ludmile, eu vou só esclarecer o seguinte. Na prova, alguns textos que são trabalhados durante a disciplina, eles aparecerão na prova. Mas um dos aspectos que eu priorizei na prova é justamente a aprendizagem dos conceitos que são trabalhados em cada uma das unidades. Claro que esses conceitos eles serão trabalhados na prova associados à leitura de textos que estarão disponíveis ali na prova. Então, todos os textos que forem assunto e tema de questões na prova, eles estarão na prova. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar, por exemplo, em levar os textos para a realização da prova. Né? Porque tudo aquilo que for necessário para que vocês façam uma boa prova, estará na prova mesmo. Não é uma prova com consulta. Né? Então, alguns textos, claro, vão aparecer lá na prova, né? Mas eles terão todos transcritos de forma que vocês poderão ler e fazer a prova sem precisar recorrer a material próprio no dia da atividade. Isso mesmo, a prova será realizada no dia 14, conforme está previsto no calendário. Ok?
Mais alguma questão, gente? Sim, a Isolda pergunta se haverá um tempo para realizar cada disciplina. Sim, a coordenação de curso programa, né, um tempo que seja suficiente para que vocês realizem todas as provas que estão agendadas. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá? Muito bem. Vamos então aqui à tarefa da unidade 3. Nessa unidade, vocês devem ler o conto famigerado do livro Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. Esse conto está disponível no material complementar da unidade 3. Né? A partir da leitura desse conto, vocês devem explicar como se manifesta a verossimilhança e a catarse. Vejam que, né, essa atividade, né, o Emerson aqui está me perguntando o horário que iniciam as atividades no Polo no dia 14. Emerson, eu não tenho essa informação nesse momento. Essa é uma informação que a coordenação de curso passa para vocês. Eu imagino que isso tenha sido passado para os polos, né? É uma informação que a coordenação de curso fornece. Me desculpe, mas eu nesse momento não tenho essa informação. Tá? Você deve procurar isso no contato com a coordenação. Tá? Então, voltando aqui à discussão, né, sobre a atividade 3, ali está sendo solicitado que vocês discutam o conceito de verossimilhança e o conceito de catarse no conto famigerado do Guimarães Rosa. Vocês terão que, obviamente, né, ler atentamente, né, o conto e vão ter que retornar à unidade 3 e verificar o que significa verossimilhança e o que significa catarse, para que vocês possam aí fazer um texto articulando esses conceitos ao modo como se dá o conflito no conto famigerado. Eu vou discutir rapidamente com vocês esses dois conceitos, né? Eles estão lá no texto da disciplina, da unidade 3, do livro que vocês têm, né? Mas é importante pensar no termo verossimilhança como um termo que se refere literalmente à semelhança com a verdade. Né? Vero, verdadeiro, similhança, semelhança. Então, verossimilhança significa semelhança com a verdade, semelhança com o real. Esse conceito é um conceito muito importante nos estudos de teoria literária, é um conceito muito antigo, ele foi formulado, como está lá explicado no livro da disciplina, foi formulado por Aristóteles há praticamente 3.000 anos atrás, né? E esse conceito é um norte para os estudos literários, na medida em que ele garante um certo limite, né, para a apresentação de um determinado conflito num texto literário. O texto literário, sendo produto, né, de uma criação ficcional, ele se baseia, ele se referencia em elementos do real, mas não é a realidade no sentido estrito, na medida em que o texto literário é ficcional. Ele é produto de uma criação de um sujeito autoral, né, que elabora aquele universo que vai ser apresentado em termos ficcionais. Agora, há um limite nesse processo de criação, que é justamente o vínculo com um referente, no sentido em que esse referente norteia o modo como a criação vai acontecer. Né? Verossimilhança tem a ver com semelhança com uma realidade conhecida. O Aristóteles, quando cria esse conceito, ele está pensando numa ideia que vai fundamentar alguns dos seus postulados, que é a noção de que a literatura imita a realidade. É lógico que se a gente pensar na literatura contemporânea, isso vai ser problematizado.
Mas nós estamos pensando aqui nesse conceito ainda aplicado, né, ao pensamento clássico, ao mundo antigo, quando a literatura começa a existir, né, a ficção, né, me perdoem, começa a existir como ato criativo, né, com uma função que ainda não está muito clara, mas que não é necessariamente a de expressar o real. Então, a ficção, como prática presente no mundo antigo, vai ser refletida por Aristóteles, né, a partir dessa ideia de que a ficção imita a realidade. E daí decorre esse conceito aí da verossimilhança, com o qual nós estamos trabalhando, né, que é a ideia de que a literatura obedece a um princípio de verossimilhança, ou seja, a um princípio de semelhança com o real. Né? Eu gosto sempre de associar a ideia de verossimilhança à ideia de coerência. Por exemplo, quando nós estamos lendo um texto ficcional, ou assistindo um filme, ou mesmo assistindo a uma novela, nós usamos o parâmetro da realidade para dar crédito para isso que nós estamos lendo, ou assistindo no cinema, ou assistindo na televisão. Nós gostamos de pensar que há um princípio de verdade, entre aspas, funcionando ali, de modo que o que é expresso no comportamento daquelas personagens, nos conflitos que são vividos, espelha ou reflete ou figura algo da realidade que eu conheço. Portanto, eu atribuo crédito àquilo que eu estou vendo. Eu acho que todo mundo vai entender se eu disser que um espectador de um filme pode ficar muito insatisfeito se ele encontrar nesse filme, né, um evento, um acontecimento que seja considerado por ele completamente absurdo, porque não tem vínculo com nada conhecido por ele. Não tem vínculo com a realidade. Nesse sentido, nós estamos falando aqui de verossimilhança. O conceito vai se problematizar no sentido em que a realidade conhecida por cada um de nós é muito particular. Portanto, a exigência que eu faço em relação a um texto, a um filme, a uma novela, tem a ver também com o modo como eu vejo a realidade e o modo como eu espero que a verossimilhança aconteça. Né? Esse é o conceito de verossimilhança com o qual vocês vão tratar nessa atividade, e vocês têm em mente o conto famigerado do Guimarães Rosa, que é um conto belíssimo, né? Um conto que está narrado na primeira pessoa. Nós temos ali, né, uma pessoa, um médico, pensamos numa figura que se apresenta no conto como sendo de um homem culto. Alguns elementos do conto nos fazem crer que se trata de um médico, né? E aí ele recebe a visita de um homem, né, que vem secundado com outros 2 homens, e esse homem vem para tirar uma informação, para fazer um questionamento sobre o significado da palavra famigerado. Uma palavra, inclusive, que esse homem que chega até o narrador não sabe nem pronunciar direito. Né? Ele tem dúvidas em relação até ao modo como se fala essa palavra, que foi uma palavra que alguém usou, né, se referindo a ele. E ele não sabe se a palavra tem um significado positivo ou negativo. E ele veio justamente falar com esse doutor para tentar esclarecer isso, para saber como ele vai agir a partir do momento que ele saiba o que significa a palavra famigerado. Então vocês vão, na resposta a essa questão, discutir quais os elementos, né, de verossimilhança que estão presentes no texto. Esse texto se sustenta no sentido em que ele apresenta verossimilhança, ele é verossímil. Ou seja, é quase como se nós perguntássemos se o texto é coerente com uma determinada visão de mundo, né, que está presente ali naquele conto e que nós podemos perceber na medida em que nós fazemos uma boa leitura do texto. A Isolda pergunta aqui, né, se a verossimilhança se dá no ato de uma ação ou também pode estar relacionada a uma emoção. Isolda, as duas coisas acontecem. Tá?
nos dois planos. A verossimilhança se dá tanto no ato de uma ação quanto em uma emoção. Por exemplo, se você assiste um filme, né, em que um pai, ao perder o seu filho, se desespera, né, e perde a razão, você diria que esse sentimento de desespero e de enlouquecimento vivido pelo pai é verossímil? Ou seja, tem verossimilhança na expressão dessa emoção? Então, nesse sentido, você deve explorar, né, a ideia de verossimilhança também quando se trata da expressão de emoções. Tá? Muito bem. Alguma dúvida em relação a esse conceito, a essa discussão? Ok. Então vejam, em relação à catarse, que é um outro conceito também elaborado pelo Aristóteles, quando ele estuda a tragédia clássica, a catarse é considerada pelo Aristóteles, e está lá, né, explicado no livro da disciplina, na unidade 3, a catarse é um processo, segundo Aristóteles, vivido pelo espectador das peças clássicas que ele analisa no momento que ele escreve lá a poética, né? Ele vai dizer que a catarse é uma espécie de terapia ou alívio das emoções causado pela experiência de expor-se a uma encenação, a um evento ficcional. Né? Nesse sentido, é importante que vocês retomem lá da unidade 3 o trecho em que a gente discute o funcionamento da catarse nas tragédias clássicas, porque o Aristóteles elabora esse conceito tendo em vista os textos clássicos antigos, ou seja, as tragédias clássicas, especialmente o Édipo Rei, né, do Sófocles. E ele vai dizer que um espectador, quando assiste à peça, acompanha todo o desenrolar de um conflito e vai viver um estado de tensão diante da vivência daquele conflito e, em algum momento da peça, quando o conflito se desenvolve, seja, no caso das tragédias clássicas, pela violência, pelo terror, pela morte, o espectador experimentaria um alívio, né, que teria um efeito terapêutico nas suas emoções. Então, a catarse a qual se refere Aristóteles é esse alívio provocado, né, pela distensão, né, no momento do desenlace, no momento do desfecho de um conflito. Então, essa explicação, né, ela tem a ver com o modo como Aristóteles concebe a ideia de catarse. Para a literatura contemporânea, nós temos, claro, que pensar de forma a ajustar o conceito, né? Nem todos os textos, a partir da modernidade, na contemporaneidade, vão trabalhar com a catarse nos mesmos termos nos quais nos fala o Aristóteles. Mas a ideia de catarse, ela está presente no conto famigerado, e na questão está sendo pedido que vocês discutam como que funciona a catarse nesse texto. Ok? Rosângela, sim, a prova está confirmada para o dia 14 de abril, sim, conforme a coordenação previu no calendário. A Ana Paula pede aqui um exemplo de catarse. Eu vou dar um exemplo, Ana Paula, que do cinema, que talvez fique mais claro para você. Né? Eu vou pensar aqui com vocês num filme que se chama Um Estranho Sem Nome, com o Clint Eastwood. É um filme do Velho Oeste, né? Nesse filme acontece o seguinte, né? Chega num povoado do Velho Oeste um homem, um estrangeiro, que ninguém sabe direito de onde ele veio, e ele passa a viver alguns conflitos com algumas personagens aí desse ambiente, e ele vai ser assim, humilhado, vilipendiado de diferentes formas
por vários moradores desse povoado. Vai ser agredido, vai ser batido, vai ser, enfim, né? Praticamente vai ser, num determinado episódio, não vou contar o filme inteiro, obviamente, né? Mas num determinado episódio, esse homem, ele é praticamente morto e abandonado, ferido quase até a morte, e é abandonado para morrer. Aí, numa determinada situação, esse homem vai se recuperar desses ferimentos, né? E ele retorna para a cidade e vai se vingar de cada um daqueles que o humilharam, que o ofenderam, que o agrediram. O processo vivido pelo espectador de um filme como esse é parecido com aquele processo previsto pelo Aristóteles nas tragédias clássicas, no sentido em que, no momento em que ele se vinga, o ato de vingar-se cria no espectador um determinado alívio diante de toda aquela humilhação vivida. Então, o efeito desse momento, desse modo dessa narrativa se organizar, nós podemos chamar de um efeito de catarse, um efeito catártico. Agora, na unidade 7 aqui da nossa disciplina, vocês vão ter ali um pequeno estudo, uma abordagem da peça Édipo Rei, do Sófocles, uma peça, né, produzida 500 anos antes de Cristo, e essa peça foi tema dos estudos de Aristóteles para conceituar a ideia de catarse. E ali vocês vão ter, né, um modo, né, de explorar esse conceito a partir do texto do Aristóteles. Tá? A Maria de Fátima está fazendo um comentário aqui. Eu estou me confundindo um pouquinho aqui com... Perdão, gente, eu peço um minutinho porque eu estou tentando ler toda a sua questão. Tá? Ok, eu estou procurando a pergunta aqui, Maria de Fátima. A Maria de Fátima diz assim, deixa eu ver se eu entendi. Quando você assiste a algo em que o personagem está sofrendo, passa por situações que fazem com que as pessoas percebam que a sua vida Sim. Agora, Maria de Fátima só leva em conta que quando nós falamos de catarse, nós estamos falando de um certo alívio que vai acontecer no momento em que um conflito se resolve. Para o Aristóteles, quanto mais violento for o desfecho de um conflito, mais intensa será a catarse. Então, quando a gente fala em catarse, nós estamos falando de um sentimento experimentado pelo espectador, pelo leitor, né? Na medida em que ele acompanha a solução de um conflito. Ok? Isso é muito importante que fique claro para vocês. Tudo bem? Então, eu gostaria de ir com vocês agora ali para a unidade 4, dado aqui o nosso adiantado da hora, né? Na unidade 4, vocês têm uma atividade, né, que é sobre o conto Casa Tomada, do Júlio Cortázar, que é um escritor argentino, né, que vocês com certeza terão contato maior quando estudarem as disciplinas de literatura espanhola, né, em língua espanhola, literatura em língua espanhola. Essa atividade, ela demanda um pouquinho mais de atenção de vocês, porque vocês vão ler aquele texto do Ricardo Piglia, no qual nós discutimos ali, né, junto com ele, algumas teses sobre o funcionamento do conto. O Ricardo Piglia diz uma coisa que vai ser tomada como base para essa atividade, que é o fato de que um conto sempre conta duas histórias. Uma história que é explícita e uma outra história que é velada. Né? Então, o texto do Ricardo Piglia é um texto que nós poderíamos chamar de teoria literária, porque ele aborda, né, uma forma de nós considerarmos
a leitura e a interpretação do conto, dessa modalidade literária que nós chamamos de conto. Tá? Muito bem. Esse conto, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Eu não coloquei na plataforma, mas vocês encontram na internet, colocando lá Casa Tomada, Julio Cortázar, vocês encontram algumas animações belíssimas feitas pelos argentinos, alguns se diz, ilustradores, né, cineastas argentinos, fizeram algumas animações com a narrativa desse conto. Duas delas vocês encontram facilmente na internet, como Casa Tomada, Julio Cortázar, animação. Tá? Vocês vão ter condições de, inclusive, compreender, né, em profundidade o conto. Claro que é muito importante que vocês vejam essas animações depois de terem lido o conto. Eu tenho certeza que os tutores também podem ajudar vocês a encontrar essas animações na internet. Né? Então, o conto é quase um conto de horror, como vocês devem ter visto, é quase uma história de fantasmas. E vocês vão discutir qual é a história explícita que o conto apresenta e qual é a história velada. Lembrem-se que no texto do Piglia, em que ele apresenta essa tese sobre a história explícita e a história velada, ele tem uma preocupação de nos mostrar que a história velada é aquela que será sugerida pelo texto ao leitor. Não existe a história correta que vocês devem descobrir qual é. Não é isso. Vocês vão ler o conto, vão compreender que a narrativa centra-se na história dos dois irmãos, né, que vivem juntos, já são irmãos mais velhos, né, e vivem juntos, dividem o espaço da casa, e num determinado momento eles começam a perceber que a casa parece que está sendo ocupada. E não fica claro para nós, leitores, que tipo de ocupação é essa. Se são bandidos que estão entrando na casa, ou se são fantasmas. Né? Então, nós somos levados a pensar várias coisas ao mesmo tempo. Então, essas coisas nas quais vocês são levados a pensar pela dinâmica de configuração do conto é o que nós chamaremos de história velada. Então, vejam, isso é muito importante, né? Não há uma história velada que vocês têm que descobrir qual é, né? Não é isso. Vocês têm que perceber que o conto suscita várias possibilidades de interpretação, desperta várias inferências que vocês, como leitores, poderão fazer, na medida em que vocês compreendam que trata-se de uma narrativa complexa, com um final aberto, no qual o narrador não dá todos os elementos para o leitor. O leitor tem que trabalhar junto com o texto para que esse texto realmente faça sentido. Né? Então, esse é muito importante. Os conteúdos que eu estou explicando estão sim no livro. Alguém está me perguntando aqui agora, né? Ok? Então, essa é a atividade da unidade, atividade 5, né? Está na unidade 4. Eu destaco com vocês, gente, a importância que vocês devem dar à leitura cuidadosa dos materiais, né, que estão no texto. Vocês estão me perguntando, velada vem da imaginação do leitor. Olha, nós não vamos falar apenas em imaginação, porque o leitor, ele lê o texto, ele vai compreender aquela história explícita do texto, e a partir da compreensão, dentro de uma boa leitura, ele vai fazer as suas inferências. Quando a gente lê um texto literário, nós nunca podemos achar que nós podemos imaginar qualquer coisa. O que nós imaginarmos em relação às histórias veladas que esse texto suporta, nós temos que ter coerência. Né? Senão nós fazemos leituras esquizofrênicas e fazemos viagens, né, imaginativas que não estão associadas ao texto. Né? Vocês, no momento de proporem a história velada que o texto sugere, vocês precisam guardar uma coerência com a narrativa explícita que está no primeiro plano do conto. Vocês não podem, vamos dizer assim, né,
fugir completamente de todas as possibilidades dessa história que está num primeiro plano. Esse é um exercício de leitura e de interpretação que vocês vão fazer, né? Vocês podem pensar várias coisas em relação a Irene e o seu irmão narrador, mas vocês têm que guardar coerência, né, com o texto. Vocês não podem fugir completamente do texto e fazer uma interpretação descolada daquilo que o texto propõe. Tá? Isso aí, uma interpretação, né, que tenha vínculo com o texto. Isso sim, perfeito. É essa mesma ideia. Ok? Então, nós temos aí na unidade 5, né, nós vamos ter uma atividade que é baseada na leitura de um conto belíssimo da Clarice Lispector, que é o conto Felicidade Clandestina. Tá? Eu imagino que vocês já tenham feito a leitura desse texto. Né? E aqui a atividade ela está totalmente vinculada ao conteúdo da unidade, que é o estudo dos tipos de narrador. Então, na leitura do conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, vocês vão identificar o tipo de narrador e quais as características, né, que esse tipo de narrador tem e dão ao conto uma certa configuração. Tá? Então, vocês viram ali que no texto da unidade, principalmente lá está bem desenvolvido no livro, né, na unidade 5 do livro didático, vocês têm ali aquela tipologia de narradores do teórico Norman Friedman. O Norman Friedman apresenta para vocês, né, uma série de possibilidades de narrativa, possibilidades de foco narrativo. Vocês vão ler e vão dizer, no conto da Clarice, qual é o foco narrativo, qual é o tipo de narrador que está presente lá nesse texto da Clarice. E aí, ao fazer isso, pela leitura do conto, vocês vão dizer o que um narrador desse tipo consegue fazer no momento de apresentar um universo ficcional. No caso desse conto em particular, né, vocês vão tentar, né, identificar. A Mônica já está aqui dando uma boa dica para quem está acompanhando a webconferência. Não é, Mônica? O conto realmente é um conto maravilhoso, né? É um dos contos mais famosos da Clarice Lispector e traz uma emoção de leitura. E no nosso caso, por exemplo, é importante lembrar que o conto tematiza, né, a literatura. Né? A literatura é um tema da literatura. Né? A Sandra aqui está preocupada com a questão do horário. Sandra, não precisa se preocupar não, porque nós começamos a webconferência às 19 horas, que era uma previsão que foi me dada aqui no momento do agendamento, mas a webconferência ela está sendo gravada, né? E assim que nós terminemos a conversa, ela fica disponível para vocês na plataforma e vocês podem rever quantas vezes forem necessárias. Ok? Forem necessárias para vocês. Ok? Josiane, não há contradição entre narrador protagonista e narrador em primeira pessoa. Tá? Pode ser as duas coisas. Você que vai dizer lá na hora de responder a questão. Tá bom? Muito bem, gente. Aí, em relação à atividade que nós temos previstas lá na unidade 6, as atividades são previstas na unidade 6, vamos pensar um pouquinho sobre elas aqui. Eu estou abrindo aqui a página, né? Na unidade 6, né, que trata especificamente da teoria do teatro, né? Aqui vai aparecer, como eu disse para vocês, né, o texto da tragédia clássica Édipo Rei de Sófocles. Né? O texto do Édipo Rei, ele está disponível na plataforma, né, como leitura obrigatória da unidade 7, da unidade 6, perdão, né? E vocês vão dizer aqui qual é o momento da peça
em que se dá aquilo que o Aristóteles chama de reconhecimento. A Josiane está perguntando se pode ser mais um tipo de narrador, né? Você pode combinar tipos de narrador, Josiane. Como você disse ali, né? O narrador protagonista é um narrador que, além de contar a história na primeira pessoa, ele é também a personagem principal da história. Né? Quando a gente fala narrador em primeira pessoa, na verdade você está falando de um foco narrativo, que é o eu. Né? Existe o foco narrativo em terceira pessoa, que é quando eu conto a história sem estar dentro do discurso, aquela narrativa que é impessoal. Né? Era uma vez uma terra distante onde vivia uma princesa e um príncipe. Isso é terceira pessoa. Se eu disser assim, eu sou uma princesa e vivo aqui no meio dessa floresta, aí é a primeira pessoa. Perceberam a diferença? A atividade 6, a Mônica está dizendo aqui que ficou muito insegura. A atividade 6 está se referindo à atividade da Clarice, sobre o conto da Clarice, ou do Édipo Rei? A Mônica está dizendo que teve dificuldade. A do Édipo, Mônica. Muito bem, é justamente o que nós vamos conversar sobre nesse momento. Tá? É muito importante que vocês leiam a peça. Né? Você leu a peça toda, Mônica? Essa peça é um texto clássico, né? É muito importante que vocês procurem. A Mônica disse que leu várias vezes, né? Veja que é muito importante que vocês tenham lido uma peça como essa. Édipo Rei é um dos textos mais importantes da história da literatura universal. Primeiro porque foi a partir desse texto, né, que o Aristóteles escreveu a poética. É a partir do modo como ele viu e compreendeu a peça do Sófocles, que ele vai discutir esses conceitos que a gente viu na unidade 2, que são os conceitos de verossimilhança e de catarse. Né? Mas realmente o texto não é fácil. Né? Eu posso indicar para vocês, talvez isso ajude, né? Um filme que se chama Édipo Rei, do Pier Paolo Pasolini. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Né? É um filme que vai ajudar vocês. Claro que ele não substitui, de forma alguma ele substitui, né, a leitura da peça, mas ajuda. Né? É um filme antigo, mas muito bem feito. O diretor Pier Paolo Pasolini. Né? Esse filme pode ajudar vocês a compreender, né, o andamento da peça. Né? A Soraya diz que viu até uma novela. Eu também, Soraya. Nós duas, então, devemos ter mais ou menos a mesma idade. Inclusive, novela estrelada pela Vera Fischer. Não é mesmo? Né? Então, na verdade, o que nós temos aqui, gente, é a história do Édipo. Né? A peça é encenada, o tempo da narrativa dessa peça, eu falo narrativa, nós estamos falando de teatro, né? O tempo da encenação é de um dia. Isso é muito importante porque todos os eventos aos quais a peça se refere aconteceram antes desse dia, que é o momento, né, que está sendo encenado. Então vocês nunca vão poder esquecer que vocês, na verdade, estão lendo uma peça de teatro. É diferente do que vocês leram nas unidades anteriores. Vocês leram o Conto de Escola, do Machado de Assis, que é uma narrativa em primeira pessoa. Vocês leram o Famigerado, do Guimarães Rosa, que é uma narrativa em primeira pessoa. Vocês leram vocês leram Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que também é uma narrativa em primeira pessoa. E agora, nessa unidade, na unidade 6, vocês, na verdade, estão lendo uma peça de teatro. E a estrutura do texto teatral é completamente diferente da estrutura de um texto narrativo.
É uma encenação, o texto é escrito para ser encenado. Então vejam que nesse texto vocês não têm, por exemplo, o narrador. Vocês só têm as personagens cujas falas são transcritas e vocês vão acompanhando o diálogo entre as personagens e vocês têm que fazer, no momento da leitura, um processo quase que de encenação das vozes, né? De modo que vocês vão compreendendo como o conflito evolui. Né? E aí nós transcrevemos na unidade 6, que é sobre teoria do teatro, as passagens consideradas pelo Aristóteles como sendo próprias da tragédia clássica. Né? O Aristóteles vai dar ênfase para 3 momentos, principalmente, que seriam as peripécias, o reconhecimento e a catástrofe. Né? As peripécias seriam os movimentos da ação que vão complicar o conflito a ponto de ele chegar num momento máximo. O momento máximo do conflito é o momento que o Aristóteles vai identificar como sendo o do reconhecimento. Ou seja, o momento em que o herói trágico, finalmente entende os acontecimentos que levam a, vamos dizer assim, a agudez do conflito. Né? E aí, a partir desse reconhecimento, se dá a catástrofe, que na verdade é o desfecho do conflito. Então vejam que o que nós estamos chamando aqui de reconhecimento é o momento em que o herói trágico percebe quais os acontecimentos da sua vida que deram origem e sustentaram o conflito central. No caso do Édipo Rei, na leitura do texto, né, vocês vão perceber que quando o texto começa, ele é rei de Tebas, está casado com Jocasta, rainha de Tebas, e a cidade está assolada por uma peste cuja razão ninguém conhece. E Édipo, como rei, está sendo questionado pelo povo de Tebas sobre o que acontece na cidade, que ela está sendo castigada pelos deuses com uma peste que está matando e destruindo toda a população. E Édipo, nesse momento, precisa tomar uma atitude, e aí ele envia o seu cunhado, Creonte, até o oráculo de Delfos, para perguntar ao oráculo qual é a razão, né, dessa peste assolar a cidade. E aí o oráculo diz: Tebas abriga um assassino. E, portanto, os deuses estão punindo a cidade justamente para castigar o povo de Tebas por estarem acolhendo e encobrindo um assassino. E aí o Édipo, né, que quer livrar a sua cidade desse martírio, começa uma investigação para descobrir quem é o assassino que a cidade esconde. E o oráculo vai informar que é o assassino de Laio. E aí começa todo o processo de investigação para se descobrir quem é o assassino que a cidade encobre. Aí vocês vão precisar ler a peça toda, né, para saber em que momento que Édipo descobrirá quem é o assassino. Tá? A Janaína está dizendo aqui que ela entende que a peripécia acontece junto, a última peripécia acontece junto com o reconhecimento. Isso é possível e comum nas peças trágicas, Janaína. Acontece bastante de a peripécia mais dramática resultar justamente no reconhecimento. Porque o que o Aristóteles chama de peripécia? Peripécias são vamos dizer assim, os movimentos narrativos que muitas vezes se dão por meio de uma ação inesperada. Uma peripécia é quase uma reversão inesperada. Né? Ok?
Muito bem. Todas as obras literárias que estão sendo cobradas aí nas atividades da disciplina, todos esses textos eles estão disponíveis nas unidades, né? E são textos também que não são difíceis de encontrar fora da plataforma, né? Porque estão disponíveis também no ambiente virtual, né? Na internet. Mas vocês têm eles todos aí na plataforma também, ok? Na prova, nem todos os textos serão cobrados integralmente, mas é óbvio que vocês precisam ler todos esses textos, porque eles poderão sim aparecer na prova, né? A prova não será com consulta. Todos os textos que vocês precisarem para realizar a prova, eles estarão disponíveis na prova. Eles estão lá na prova, tá? E aí aqui a Lenir está perguntando onde vocês poderiam encontrar textos de crítica literária. Lenira, eu vou sugerir algumas revistas acadêmicas que vocês vão procurar na internet, e lá vocês encontrarão vários artigos acadêmicos sobre literatura. Ok? Janaína pergunta se a prova é objetiva e descritiva. Sim, a prova tem questões objetivas e tem questões dissertativas. Eu vou sugerir para vocês uma revista que se chama Muitas Vozes, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, né? Produzida pela UEPG. Desculpem. Pela UEPG. Vou sugerir também a revista Uniletras, que é uma revista da UEPG, que vocês vão encontrar online. Vou sugerir uma outra revista de circulação, é uma revista cultural, que não é uma revista acadêmica, é uma revista cultural, que traz artigos sobre literatura, que é a revista Cult. Né? Vou sugerir ainda a revista Letras da UFPR, que traz também artigos de crítica literária, tá? Que vocês também podem trabalhar. Vou sugerir a revista Matraga, da UERJ. Né? O site da Folha, Vanessa, pode ser sim, né? O caderno Ilustrada da Folha de São Paulo é um caderno que traz vários artigos, né? Isso, caderno ilustrado na Folha de São Paulo, né? Folha de São Paulo, na verdade, eu coloquei aqui, né? O Emerson está dizendo que encontrou em um blog. Tome cuidado com o blog, ouviu, Emerson? Porque nos blogs, muitas vezes, o que você tem são textos que não são necessariamente de crítica literária. São textos impressionistas, que discutem o gosto do escritor. Eu preferiria que vocês não usassem textos de blog. Procurem textos ou de revistas acadêmicas, né? Ou de revistas culturais que tenham autoria e que tenham uma circulação ampla. Porque o blog é um tipo de veículo, né? Um tipo de suporte no qual não há necessariamente um compromisso crítico, né? Acadêmico como esse que nós estamos querendo explorar na nossa atividade 2. A Janaína sugere aqui, né, que a revista Língua Portuguesa, que tem artigos de crítica literária, está disponibilizada em algumas escolas. Então, quem está vinculado a uma escola, né, pode usar a biblioteca da escola. Né? E vocês podem também utilizar artigos de crítica literária de livros, não é? Artigos que sejam sobre determinados autores. Né? Na atividade 2, vocês vão falar do texto que é discutido pelo autor, mas o objetivo aqui da atividade, Josiane, é discutir como que se organiza o texto de crítica literária. Você vai falar da crítica feita nesse texto. Você não vai falar necessariamente do autor que é tema do discurso crítico.
O objetivo dessa atividade ele é bem simples, né? O objetivo é que vocês conheçam o modo como funciona esse tipo de discurso crítico, né? E que vocês percebam também que a crítica literária é uma forma de caracterizar e valorizar determinados procedimentos artísticos de um texto literário, né? Então, na verdade, vocês vão se ater a esses elementos, né? Ao modo como funciona um texto de crítica literária. Para discutir de forma bastante aprofundada o que é a crítica literária, como ela funciona, como ela pode ser produzida, vocês têm o texto ali da unidade 2, né, as aulas da unidade 2, que vão explicar para vocês direitinho, né, quais as diferenças entre teoria literária e crítica literária, quais as funções da crítica literária, são funções diferentes da função da teoria, né? Então ali é um momento assim introdutório no qual vocês vão começar a perceber, né, o que são, afinal de contas, os estudos de teoria e como se realiza o discurso da crítica literária, né? Muito bem. E a avaliação é uma prova, Vanessa, uma prova escrita, né, que traz questões que são objetivas, questões de marcar X, e traz questões nas quais vocês vão ter que escrever, né, nas quais vocês vão ter que redigir a resposta. O seminário é organizado pela coordenação de curso e normalmente são os tutores que aplicam o seminário e é uma atividade integradora na qual um conteúdo trabalhado ao longo, né, desse primeiro bimestre é apresentado para vocês para uma discussão coletiva. O seminário tem uma função integradora, né, do grupo se reunir, ler um texto juntos, né, discutir, aprofundar alguns conceitos já trabalhados durante o semestre e aí realizar uma atividade presencial. A prova vale 10, Fabiana. A prova vale 10, as atividades na plataforma valem 8 e o seminário vale 2. Ok? Agora, então, gente, terminados aqui os comentários sobre as atividades, né, eu fico disponível para as dúvidas que vocês podem ter, né? São múltiplas escolhas ou das provas é marcar X. Resposta correta. O horário das provas você vai encontrar com a coordenação de curso na página, sobre o curso, na página inicial, Elisa. É isso mesmo, Vanessa. O seminário é apresentado pelo tutor e aí vocês interagem. É como se fosse uma aula presencial. Vocês interagem com o professor numa atividade presencial. Tá? A Gisele tem uma dúvida em relação à catarse. Vejam. A catarse ela é o sentimento experimentado pelo leitor ou pelo espectador no momento em que se dá a solução do conflito, Gisele. Nós podemos dizer, de forma bastante simples, né, que a catarse representa um alívio da tensão vivida pelo leitor ao longo da narrativa. Então, a catarse ela é uma distensão, é um alívio. Por isso que ela teria, segundo Aristóteles, um efeito terapêutico no espectador. Ok? Sandra, você tem que cobrar o seu tutor, né? Ele precisa retornar, veja direitinho quem é o seu tutor, para que você possa mandar mensagens para ele, para saber se você está no caminho certo na resposta das suas atividades. Eu acredito que sim, Franciele. Vocês terão uma prorrogação de 2 dias, né? Porque acho que houve um problema de acesso ontem e hoje no AVA, né? Então vocês terão uma prorrogação ali para poderem ter um tempo necessário para fechar as atividades. Ok? Eu aproveito então para solicitar que os tutores atendam, né, os alunos,
para que vocês tenham condições aí de aproveitar aqui a webconferência, né, e discutir com os tutores as respostas de vocês. Tá? Essa webconferência vai ficar disponível para vocês vão poder assisti-la quantas vezes julgarem necessário, e eu também gostaria de me colocar à disposição de vocês. Né? Vocês podem, por favor, né, enviar perguntas por mensagem, embora eu prefira por e-mail, porque no e-mail eu consigo responder mais rapidamente. Eu vou colocar aqui o e-mail, né? E aí vocês podem enviar mensagem diretamente para esse e-mail, né? E eu posso ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiverem em relação às atividades que estão propostas aí nessas 6 unidades da disciplina de Teoria Literária 1. É muito importante que vocês leiam bem os contos, vejam que são contos relativamente curtos, né? O texto mais longo que vocês têm é o texto do Édipo Rei, a peça teatral, né? Então, acho que vocês têm condições de se dedicar à leitura desses contos, né? Para que vocês possam fazer as atividades com o máximo de qualidade possível. Tá? Entrem em contato com os tutores, usem o fórum, né? Podem também me escrever, podem enviar mensagem via plataforma, embora eu já digo para vocês que por e-mail eu consigo responder mais rapidamente, porque às vezes eu não consigo abrir a plataforma no celular, mas o e-mail, por exemplo, eu consigo responder muitas vezes pelo celular, mesmo quando não estou com acesso a um computador. Né? É isso mesmo, Vanessa. A prova será no dia 14 e serão essas 3 matérias que vocês cursaram no primeiro bimestre. Tá? Muito bem. As atividades na plataforma, Emerson, quem avalia é o tutor. Eles acompanham, né, a webconferência, eles têm o material, eles conversam comigo sobre as atividades e eles é que dão as notas. A prova é corrigida por mim com o auxílio dos tutores. Tá? Tudo bem? Ok. O horário do seminário e da prova, Vanessa, é estabelecido pela coordenação. Tradicionalmente, as provas começam às 13 horas do sábado, mas isso vocês precisam realmente confirmar com a coordenação de curso. Eu imagino que isso já vai ficar disponível para vocês. As atividades que estão no livro, Adriana, são atividades para que vocês façam autoavaliação. Vocês não vão precisar fazer essas atividades para entregar, tá? Vocês viram ali, né, que no livro de vocês, no final de cada unidade, vocês têm uma atividade. Mas essas atividades, na verdade, elas servem para que vocês exercitem os conhecimentos, né? E podem, claro, se tiverem dúvidas em relação a alguma daquelas atividades, perguntar ao tutor ou mesmo enviar a dúvida para mim, né? Mas aquela atividade que está no livro, ela não é avaliada, ela não conta ponto. O que conta ponto, o que estabelece a nota de vocês, é o que está aqui na plataforma. Tá ok? A prova tem 10 questões, Sheila. Tá? O seminário é organizado pela coordenação de curso. Então, eu não tenho informação sobre como ele será organizado. O que eu posso dizer para vocês que é uma atividade integradora na qual o tutor vai até o polo e leva uma atividade na qual ele interage com vocês e vocês participam como de uma aula presencial. Né? Mas podem ficar tranquilos porque o seminário tem um objetivo de integração, né? De explorar conteúdos que vocês tenham trabalhado nas outras disciplinas, mas o seminário é uma atividade muito livre, é uma atividade realmente para que vocês se conheçam o tutor, retirem dúvidas, né? E deem andamento às disciplinas que virão no segundo bimestre para vocês. A média é dividida por 2, Emerson. Por 2, né? 8 da plataforma, 2
do seminário, 10 da prova. Soma tudo e divide por 2. Tá? Isso também eu não sei te responder, Ludmila. Normalmente são 4 horas para responder as provas, mas isso também é uma coisa que é a coordenação que precisa explicar para vocês. Talvez fosse interessante solicitar uma web com a coordenação, né, para que essas dúvidas sejam sanadas com mais segurança, porque eu não gostaria de dizer nada impreciso para vocês aqui, né, de forma que possa criar confusão, né? Mas com certeza a coordenação de curso vai passar essas informações para vocês com mais precisão. Tá? Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. A web, assim que for encerrada, ela fica disponível e vocês poderão assisti-la quantas vezes desejarem para retirar dúvidas, né? E também fico à disposição de vocês por e-mail e pela mensagem na plataforma. Tá? Desejo a todos muito bons estudos, né? E desejo boas provas. Agradeço aqui a atenção de vocês e enfatizo a importância de vocês lerem as unidades do livro, que é justamente no livro da disciplina que foi baseada toda a prova que vocês vão fazer no dia 14. Boa noite, então. Eu agradeço o suporte. Boa noite aos meninos ali do estúdio, né? E até uma próxima vez, então. Muito obrigada.